Você já se sentiu travada, paralisada, sem conseguir fazer aquilo que você sabe que precisa ser feito? Dá um desânimo, uma preguiça, um cansaço que nem faz sentido. Parece que tem uma força te puxando para o lado oposto. Como se você estivesse querendo ir para um lado e algo estivesse te segurando. E quando você se dá conta, as horas passam, os dias passam, os anos passam. E aquele projeto, aquele sonho que você tanto idealizou, ele continua lá no papel. Em vez de agir, você está lá num Reels, vendo uma série na Netflix, fugindo da vida real. Depois vem a culpa, a frustração, e esse ciclo vai se repetindo como um ciclo de autossabotagem. Se você se identificou, esse vídeo é para você. Hoje a gente vai falar sobre o que afeta a vida de quase todo mundo ou de todo mundo em algum momento da vida, que é a procrastinação. E eu vou te mostrar o que está por trás desse comportamento, através de uma abordagem diferente. Eu vou falar da procrastinação através dos traços de caráter. Vem comigo! Olá, sou Lília Oliveira, terapeuta, mentora em desenvolvimento humano, analista corporal e criadora do método Replante-se. Aqui nesse canal eu estou sempre falando sobre autoconhecimento, emoções, traumas e tudo que nos impede de viver a vida com leveza, propósito e verdade. Falo um pouquinho das minhas ferramentas e como eu utilizo e quais o resultado que essas ferramentas trazem para a nossa saúde emocional como um todo. E se você tiver interesse nesses assuntos, eu já peço que você dê um joinha nesse vídeo, já nos siga, para que a gente possa seguir essa caminhada juntos, tá joia? Hoje você vai entender por que você procrastina de verdade. E não, eu não vou te dar uma fórmula mágica, até porque isso não existe, mas eu te garanto que se você ficar até o final desse vídeo, no mínimo você vai entender os motivos que estão por trás desse comportamento, desse hábito da procrastinação. Você vai entender melhor quais são os padrões que estão por trás e que você não percebe. Então fica comigo até o final do vídeo, que se você se interessar e se fizer sentido para você, você já clica no link aqui embaixo que eu vou disponibilizar um e-book que vai estar falando sobre tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo, porém mais aprofundado, e tá bem bacana, tem algumas informações que são bem interessantes para que a gente possa desenvolver a partir daí um autoconhecimento para que você entenda os padrões por trás da sua procrastinação. Tem um testezinho lá, tem alguns exercícios também para fazer, tá joia? Então eu vou deixar aqui embaixo, e só lembrando também que se você tiver interesse em fazer uma análise corporal ou ainda se quiser conhecer as outras ferramentas que eu trabalho com outras terapias, e tem também aí o método Replante-se, que é um método mais profundo para poder abordar traumas profundos e outras questões emocionais, tá joia? Eu vou deixar então o link do meu WhatsApp. Então vem comigo agora sem enrolação, que eu vou falar um pouquinho sobre procrastinação e análise dos traços. Antes de tudo, a gente precisa entender que a procrastinação nada mais é do que uma cortina de fumaça para coisas que estão por trás, que podem ser mais superficiais ou mais profundas, que são os níveis dessa procrastinação, né? Os níveis, na verdade, da origem dessa procrastinação, que pode ser corporal, que é algo mais superficial ali, mais fácil de resolver, às vezes com mudança de hábitos ou melhora na alimentação, prática de atividades físicas, né? Porque às vezes é só uma falta de dopamina e aí, né, da recompensa, que são coisas que são simples de resolver. Mas tem também aí a nível mental, que já vai aprofundando mais e fica ali mais intermediário, né? Que é quando você precisa aí acessar o seu inconsciente, o seu subconsciente, ver ali quais são os paradigmas e crenças implantados. É a nossa forma de pensar, de ver a vida. Então, muitas vezes a gente não consegue avançar, não entende o porquê, a gente sabe que precisa ir, tem as ferramentas, mas a gente não avança. E aí, nesse nível, a gente pode encontrar solução nas terapias, nas ferramentas de autoconhecimento. E tem também níveis ainda mais profundos, que é a nível espiritual. E aí, quando é espiritual, é que a coisa fica mais profunda ainda, porque é uma questão ancestral. Vem da nossa ancestralidade.
são padrões herdados, são energias que parecem drenar a nossa força. E isso vem dos nossos antepassados, das vidas que nos antecederam. Não vamos nos enganar, não estamos sós, não somos separados um do outro. Somos uma unidade, estamos conectados. E essa energia, ela vem, sim. Se você não tratar essas questões que elas são mais profundas, vai ficar ainda alguma coisa ecoando. E eu digo isso por conhecimento próprio, porque aconteceu comigo isso. Então eu fui evoluindo, eu fui curando, tratando meus traumas. E aí é como se realmente a gente fosse subindo degraus. E a gente percebe que tem mais alguma coisinha ali que precisa ser resolvida. Isso é um padrão? Não, não é um padrão. Mas a gente precisa sim saber que existe e precisa ter essa informação, não é? Porque o autoconhecimento, ele resolve muita coisa na nossa vida. E o autoconhecimento, ele não está só aqui nesse nível corporal e mental. Nós somos mente, nós somos corpo e nós também somos espírito. Então tem aí esse nível espiritual, que é o nível sistêmico, que também precisa ser visto, sim. Mas não vamos nos preocupar nem nada demais. Isso aqui que eu falei só foi mesmo para a gente contextualizar um pouquinho esse assunto, que esse assunto não é tão superficial quanto muitas vezes as pessoas mostram por aí, ou quanto a gente às vezes acha que parece. Sim, ele pode ser visto por várias nuances. E como eu falei, eu vou falar a partir da visão das dores existenciais, que elas estão aí diretamente, sim, ligadas à nossa procrastinação, que são os nossos padrões comportamentais que vêm dessas dores que todos nós temos, que são aí caracterizadas em cada traço de caráter. E se você não sabe o que são traços de caráter, eu convido você a maratonar o meu conteúdo aqui do canal. Você vai encontrar lá todas as informações necessárias para que você entenda sobre o que são os traços de caráter. A gente tem aqui uma série que se chama O que te mudou? A origem dos traços, que eu falo sobre como se formaram essas dores existenciais e como esses padrões mentais eles foram se formando. Mas assim, só para a gente relembrar o que são os traços de caráter, né, que na verdade são estruturas formadas na nossa infância, quando vivemos nossas primeiras dores emocionais. Então, cada traço tem uma dor emocional. E aí você dá uma olhadinha lá no nosso conteúdo que você vai entender do que eu estou falando, tá joia? Então, como eu sempre falo, nós todos temos todos os traços. Não existe uma pessoa que tem só um traço X, outro tem só um traço Y. Temos 5 traços. Esses 5 traços, ele está em cada um de nós. A diferença é que temos determinado traço mais do que outro. Então, eu tenho 30% de oralidade, 20% de esquizoide, eu tenho 15% de psicopata, enfim. A ferramenta da análise corporal, ela vai identificar qual é esse percentual, vai medir em você e vai ali conversar entre eles. Você vai entender, vai trazer uma resposta aí, no sentido de que você vai perceber quais são as travas e de onde vem e vai entender o seu comportamento. Então, a análise corporal ela é muito boa para que você possa, no seu dia a dia, você, nas suas tomadas de decisões, no seu trabalho ou em casa mesmo, em tudo que você for fazer, quando você tem esse autoconhecimento, que você se percebe em um padrão, você consegue corrigir e você consegue driblar muitos aborrecimentos através desse autoconhecimento, isso com certeza, viu? Então é isso, vem comigo que eu vou falar aqui para você quais são os motivos que cada traço procrastina. O esquizoide é o sonhador. É o que vive no mundo das ideias, do planejamento, ele planeja, ele consegue visualizar início, meio e fim e até consegue se satisfazer ali mesmo na imaginação. Mas não traz para o mundo real. E aí ele fica ali procrastinando, fica nesse ciclo e tudo isso na verdade é uma fuga por conta da sua dor, que é a dor da rejeição. Então ele vai fugir porque ele não quer colocar as suas ideias em práticas para que não seja rejeitado. Então assim, para essas pessoas é interessante elas fazerem algumas práticas que tragam, né, mais essa conexão com a realidade, que tragam mais essa pessoa para colocar o pé no chão mesmo, para o tempo presente e para sair aí desse mundo da lua do esquizoide. E temos aí o nosso oral, que é o sentimental, ele age por impulso e emoção,
Se não for prazeroso, ele não faz. Então, se está triste ou carente ou frustrado, trava tudo. Busca vícios, comida, rede social, pornografia. Começa animado e para na metade. Então, ficam aí muitos projetos acumulados. Então, essa pessoa, ela precisa de gestão emocional e constância para que ela consiga aí sair desse ciclo de autossabotagem, não é? Então, tem aí as práticas e os exercícios que ela pode estar fazendo para que ela possa administrar. Porque o que a gente coloca sempre nesse conhecimento da análise corporal é que a análise corporal, como eu sempre falo, não é terapia, é uma ferramenta de autoconhecimento. A partir do momento que você entende esse padrão e você já vai por um outro caminho, você torna-se dono da sua vida. Então, é isso que eu acho bacana na análise corporal. Então, vamos falar aqui sobre o traço psicopata, que é o controlador. Ele controla, ele idealiza, ele tem grandes ideias, mas não são executadas. Por quê? Porque ele é orgulhoso, ele não pede ajuda, ele quer tudo grandioso, então tem grandes planos grandiosíssimos, e aí ele não tem esse poder de execução. Ele é um líder nato. Então, ele acaba procrastinando, né? E se algo dá errado, ele culpa os outros ou então ele desiste. O psicopata, ele tem muito isso, né? Porque ele é um grande negociador, ele é um grande líder, mas ele não é um grande executor. Então, ele tem muitas ideias grandiosas de negócios, né? De coisas assim mirabolantes, para poder ter sucesso e tudo mais, mas na hora de meter a mão na massa não é muito a praia dele. Então ele acaba procrastinando e empurrando ali. Então ele precisa realmente de ter um pouco mais de humildade, de foco no processo, né? Não só no resultado, mas o processo é importante. Não adianta aí você ter uma grande ideia e no meio do caminho você não entender que toda ideia, para que ela tenha um resultado, existe ali um processo no meio que faz toda a diferença e é aí que ele acaba se perdendo. Então, o nosso queridíssimo masoquista, que é o traço cauteloso, realista, pé no chão, diferente do esquizoide, né? O masoquista, ele tem aí os pés bem fincados no chão, é bem realista até demais. Então, ele tem medo de errar. A dor do masoquista é a dor da humilhação. Então, é a dor também de não querer decepcionar as pessoas. Então, muitas vezes ele prefere que os outros digam o que ele fazer para evitar responsabilidade. Ele é perfeccionista, ele teme o julgamento. Então é isso, um masoquista é aquela pessoa, né, que está sempre ali, travado, tenso, carregando o mundo nas costas, coloca uma tensão em absolutamente tudo, né? Então muitas vezes ele pode sim até ter uma ideia, ter aquela vontade de executá-la, porém ele tem esse medo da humilhação, tem esse medo de decepcionar. Então ele acaba não fazendo e acaba procrastinando. Então, muitas vezes o masoquista ele se coloca naquele lugar de submissão, de fazer o que os outros mandam. Então, o masoquista, ele realmente é aquele traço que ele nasceu para servir. E chegamos no nosso quinto e último traço, que é o traço rígido. É o nosso perfeccionista, inseguro, travado pelo medo de não ser perfeito, altamente autocrítico, exige muito de si. Se não for fazer o melhor, ele nem começa. Então, esse é o rígido. Quem aí em algum momento não teve pelo menos uma ou outra característica desses traços aí? Então, o rígido é essa pessoa que está sempre se cobrando demais, então muitas vezes não faz porque quer que esteja perfeito, ele quer sempre estar ali a nível de excelência, não se permite errar nunca. Então, ele quer ser sempre o top, o padrão. Não tem, com ele não tem aquela história de primeiro você começa, depois você melhora. Ele já quer ser o melhor, já começar sendo o melhor. E na vida a gente sabe que as coisas não são assim. Na verdade, não tem essa perfeição, não existe. É só um padrão, aí alguma coisa que a gente colocou, implantou ali na nossa crença, que faz com que a gente trave e que a gente ache que precisa realmente ter essa perfeição, mas ela de fato, ela não existe. Então a dica para essas pessoas é que elas precisam se permitir
Se permitir começar, sim, por que não? É isso, gente. Esses são as principais características, né, dos traços de caracteres que faz com que a gente acabe procrastinando. Então, foi essa visão que eu quis trazer aqui para vocês. Eu fiz um e-book que aprofunda aí esse conhecimento. Tem lá todas as informações, dicas de como sair desses padrões. Tem lá uns testezinhos para fazer, para ver aí qual é o traço que você mais se identifica, mas de antemão já reforçando aqui que isso não pode ser considerado aí como uma análise corporal, porque depende de muitos fatores. Então, para que você realmente saiba quais são os seus traços, né, você tem que estar fazendo aí uma análise com um profissional aí de sua escolha, né? Eu tô aqui, mas também tem números por aí que você pode estar fazendo essa análise, porque vale muito a pena. Através da análise dos traços de caráter, eu consegui descobrir, né, quais são muitos padrões aí que acabavam me travando e não só me levando à procrastinação, mas também fazendo com que eu tivesse muita dificuldade em vários aspectos da vida, seja nos relacionamentos, no trabalho, e ajuda bastante. Fora essa questão aí da análise corporal, como eu sempre falo aqui, eu trabalho com outras terapias também, tem a TRG, que é maravilhosa, e dentre outras também, tá? É por isso que eu acabei criando o Replante-se e unindo aí o conhecimento e as vivências que eu tenho com as pessoas que eu acabo atendendo e conhecendo aí nessa jornada. E eu percebi essa necessidade de adequar a ferramenta com a demanda que chega para mim. E foi aí que eu criei o Replante-se, que nada mais é do que um acompanhamento mais de perto. Realmente eu vou pegar na mão da pessoa e levar durante aí essa jornada de autoconhecimento, cura de traumas profundos. Vocês podem estar entrando em contato pelo WhatsApp que eu deixei aqui embaixo na descrição. Mais uma vez eu agradeço por vocês terem me acompanhado até aqui. E é isso. Até o próximo vídeo e replante-se. Você merece florescer. Tchau, tchau.